Olá, estamos de volta na Educação Inclusiva aqui do Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Então, vamos iniciar com mais uma temática. Dessa vez, vamos trabalhar com a importância das brincadeiras para o desenvolvimento do estudante com deficiência, tá? Mas antes de iniciar, eu quero apresentar o nosso intérprete de Libras, Bruno, e também informar onde é que você pode encontrar a Educação Inclusiva. A Educação Inclusiva está na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h. E temos também a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Mas vamos lá para essa temática tão importante que fala sobre as brincadeiras. Então, por que a brincadeira é tão importante? Por que a brincadeira é algo tão sério e tão significativo na vivência de qualquer estudante e não é diferente na vivência do nosso estudante do público-alvo, do estudante da educação especial? Por que é importante brincar? Por que é tão importante? Vamos entender um pouquinho o que a brincadeira traz de maneira significativa, de maneira que agregue, que acrescente, que desenvolva, que o estudante aprenda. Vamos entender um pouquinho, porque o brincar, o aprender, observe que ele está brincando, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo. O brincar e o aprender, eles andam juntos. Então, no momento que eles estão brincando, que ele está participando de qualquer brincadeira, seja a brincadeira livre e seja aquela brincadeira que tem alguma intenção, ela está trazendo uma aprendizagem, ela está desenvolvendo o potencial do estudante. É um ato natural e aprendizagem cultural ao mesmo tempo. O brincar é essencial na vida do estudante e deve ser prioridade diária em uma concepção inclusiva de educação. Então, é algo muito natural. O brincar, a partir dos primeiros momentos que a criança existe, então os pais já colocam um brinquedo, algo que ele tem acesso ou com as mãos ou com os pés. Então, ele já começa a ter aquela observação, a entender aquele mundo específico e ele começa a ter autonomia de escolha. Será que eu vou tocar com o pé? Será que eu vou mexer com a mão? Será que com aquele movimento vai ter uma expressão de sorriso? Ou se vai ter aquela expressão de susto, mexeu e eu não esperava com aquilo? Então, o desenvolvimento já começa a acontecer muito cedo, através da brincadeira, através do lúdico. Independentemente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou sociais, onde elas podem dar vazão à criatividade e à imaginação. A criança, ela traz, no momento da brincadeira, toda essa vazão de imaginação, de criatividade, porque o brincar é muito livre e traz uma autonomia a todo momento. Então, quando ele tem ali por perto, ou brinquedos, ou até alguns materiais mesmo, como chaves, como frutas, por exemplo, pegou a maçã, ele já começa a observar, ele já começa a relacionar cores, que o universo ali, aquela maçã verde, aquela maçã vermelha, ele já começa a fazer conexão com o mundo. Então, isso é aprender brincando, ele está se despertando a todo momento. A brincadeira possibilita que o estudante com deficiência passe a interagir com os aspectos mais íntimos da sua personalidade, explorando objetos que o cercam, experimentando seus sentidos, melhorando sua agilidade, desenvolvendo seus pensamentos, trabalhando sua autoestima, algumas vezes sozinhos, outras com os colegas. Ou seja, nessa brincadeira, ele está o tempo todo desenvolvendo seus sentidos, porque tem aquele estudante que ele está ali brincando, ou aquele mais tímido, que o professor, ou então você que está em casa, a família, venha brincar e fica oferecendo os brinquedos, e ele com aquela timidez, sem querer se envolver. Mas
daqui a pouco aqueles sentidos vão sendo despertados, o desejo de eu quero pegar a bola, só não tem coragem de pegar. Outros já começam a desenvolver o poder da decisão. Não, eu não quero bola, eu quero essa peteca, eu quero... E muitas vezes não precisa nem da expressão. Quando ele toma a autonomia, ele toma a decisão de pegar aquele brinquedo, ele já está sendo o autor da própria história, o autor das suas decisões, e ali é percebido que o brincar já está tendo um conhecimento muito amplo de tudo e de todas as coisas. Fica muito claro que o estudante, aquela criança, dentro da família, dentro de uma sala de aula e dentro desse atendimento do AEE, tem essa possibilidade de você deixar ele decidir, dele escolher de maneira bem lúdica e brincando. Observe aqui nessa imagem que temos uma bola, vamos trabalhar as cores. Então, encheu a bola e ele começou com esse movimento. Então, vamos lá, entregou a bola, não pode deixar essa bola cair. E ele se envolve de maneira muito significativa. E quando você pega 2 estudantes e coloca para eles, vocês 2 vai começar a cuidar. Não pode deixar que essa bola caia. Então, a interação começa a acontecer. A brincadeira tem o potencial de trabalhar empatia, criatividade, coordenação, paciência, imaginação e fantasia. Observe nesse momento aqui, onde todas as crianças estão em círculo e eles estão o tempo todo trabalhando a empatia, percebendo o outro, percebendo até muitas vezes acontece que, professora, por exemplo, o Gabriel não pegou ainda a bola não, então ele começa a perceber, começa que o outro também faça parte do contexto. O brincar no processo educacional inclusivo é muito importante para o estudante, seja na escola, seja com a família, seja na sala do atendimento, esse brincar. O que é que você está propondo para o seu estudante, o que é que você quer desenvolver através daquela brincadeira, qual o potencial, qual a habilidade, que tipo de interação, o que é que você está querendo oferecer, querendo propor, querendo possibilitar ao estudante. Enquanto isso acontece, aí tem as adaptações das brincadeiras. Porque muitas vezes tem alguns profissionais que acreditam que não é possível. Como é que eu vou colocar o meu filho, o meu estudante, ou para brincar ali na areia? Não, ele é indefeso. Não entende que essa brincadeira, o brincar é coisa séria. O brincar desenvolve. O brincar traz um potencial inacreditável na vida do estudante. Por isso que brincar é tão importante. E também o brincar, ele começa a contribuir o desenvolvimento de muitas habilidades. Nessa imagem aqui temos um brincar com esses jogos. Então, muitas vezes, as crianças começam a fazer a opção de eu só quero as peças de cores que for azul. Então, começa a separar o objeto de cor azul. O outro, não, eu quero vermelho. Já tem outro que quer colorido. Então, começa essa interação e precisa da intervenção do adulto. Se isso for em casa, você, família, que está com esse olhar e acredita que a brincadeira desenvolve, aí você já começa a fazer essa ponte de empatia, de respeito, que a brincadeira possibilita tudo isso. E se for na escola, como é que vamos organizar esse momento? Porque mesmo a brincadeira, tendo esse olhar, agora vamos brincar de maneira livre, mas nesse livre o professor está por trás fazendo uma mediação, está realmente acrescentando os olhares, acrescentando a organização. Não, agora tudo bem, Gabriel pode ficar com azul, mas daqui a pouco vai ter que trocar. Então agora vamos construir algo que seja colorido. Qual foi a cor que você utilizou? Então, vamos ver, quem tem um objeto que seja da cor azul? Então, ele começa a fazer relação. Em casa, será que existe alguma coisa com uma cor azul, com um amarelo? Então, eles já começam a sair dali, daquele momento de brincadeira e fazer interação com o que está lá do outro lado
na casa e fala, meu pai tem uma bermuda azul, minha mãe tem uma blusa que ela usa o tempo todo, amarelo. Então, eles começam a fazer essa interação e tudo isso é conhecimento, e tudo isso é desenvolvimento, e tudo isso é uma aprendizagem de maneira significativa, que faz parte do mundo e do espaço dele, do olhar social, e também incorpora valores de acessibilidade na escola. Observe aqui essa brincadeira, que antes era academia, hoje é amarelinha, não é isso? Você que é mais ou menos da minha época, com a minha idade, você teve acesso chamando academia hoje. Se você for falar para um público infantil, não vão entender o que você está falando. Então, você precisa entender que as brincadeiras, elas continuam fazendo parte, fez parte da minha vida, faz parte da vida da minha filha, mas às vezes sofre algumas alterações. Uma mudança de nome, uma mudança da maneira de brincar, entende? Mas a brincadeira existe e continua desenvolvendo. Minha mãe conta que antes, na época dela, da minha avó, que eu chamo vozinha, a brincadeira era muito de subir nas árvores. Hoje, eu acredito que quase nenhuma criança tem esse tipo de brincadeira, essa vivência tão viva. Talvez algumas ainda consigam ter esse tipo de brincadeira, e subir em árvores, e tá brincando de esconder, e o lugar que se escondeu era lá no topo de uma árvore. Então, tudo isso é brincadeira que desenvolve autonomia, que desenvolve força, que desenvolve a escolha, não é? Outra coisa, agora eu começo a contar, mas depois quem vai contar é você. Na brincadeira, todos têm a oportunidade de brincar, de ser o protagonista do momento, mas também isso é repassado para outros. E fortalece o vínculo afetivo. Não é? A brincadeira traz tudo isso, esse vínculo, seja na família, seja na escola. Então, o vínculo afetivo fica muito notório. Então, vamos lá, vamos começar a fazer a nossa canção. Aí eu canto. Eu fico batendo, eu fico sorrindo, porque a expressão é muito notória. Outros dizem assim, não, eu não quero não, nada. Mas no íntimo, querendo participar também daquele momento. Às vezes, no momento dessa interação, não se tem coragem. Mas quando for no outro dia, na outra semana, o que é que acontece? Professora, eu quero, hoje eu quero. Então, começou a vivenciar aquela brincadeira, partiu o desejo, entende que o trabalho de movimento foi importante, foi divertido e trouxe uma aprendizagem significativa. As brincadeiras, por mais simples que sejam, são motivos estimulantes ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Pelo brincar, a criança tem oportunidades de praticar suas funções psicossociais, vivenciar desafios, investigar e conhecer o mundo de maneira genuína e espontânea. Por que essa maneira genuína e espontânea? Porque eles simplesmente entram na brincadeira. Não tem aquela regra pré-estabelecida do jogo. Na brincadeira também se ganha, se perde, mas é brincando. Então ninguém está ali. Tudo bem que na brincadeira, às vezes, o perder fica meio chateado, mas está brincando, é só uma brincadeira e tudo é reconstruído novamente. Então, é uma brincadeira de maneira muito genuína, espontânea, e também ela tem a função de agregar todos os estudantes, e que seja a brincadeira individual, que seja em dupla, que seja de maneira que tenha mais crianças ou estudantes envolvidos nessa brincadeira, mas tenham um olhar, uma aprendizagem, algo muito importante por trás da brincadeira, que o brincar não é como muitos entendem, que brincar não serve de nada. Serve sim, porque ele está imaginando, ele está criando, ele está fazendo de conta, não é? E esse fazer de conta é muito importante, que vamos ver no nosso próximo momento, que algumas brincadeiras e o processo de aprendizagem que tem esse momento da imaginação, do só imaginar, do imitar, do fazer de conta, como ele assume o papel de estar imitando o médico, imitando a professora, imitando um bombeiro. Então, cada um tem os seus sonhos, mesmo sendo criança, mas eles se incorporam e fica ali realmente
nessa atuação. Eu espero que você tenha gostado, você família, você professor, e eu aguardo vocês no nosso próximo momento.